Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal, todas as semanas, neste mesmo horário, nesse mesmo local, para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo. Então, vocês que estão chegando agora, é a primeira vez aqui conosco? Nunca participou de aula nenhuma? Então seja bem-vindo e seja bem-vindo e vamos logo nos habituando a como que essa aula é apresentada. Então, para quem já está aqui, já está acostumado, sabe que a gente tem todo um procedimento de preparação. Mas vocês que já estão habituados, já estão habituadas a essa preparação, quero dizer uma coisa para vocês. Aí na tela já está o tema da aula de hoje. E o tema da aula de hoje é continuidade do tema das aulas anteriores. Vamos continuar falando de Estado, mas, no momento, nós vamos falar do Estado relacionando a questão de religião com democracia. Então, prepare-se, segure nas suas cadeiras, porque temos muitas emoções no dia de hoje. E para os demais que estão chegando pela primeira vez, ainda não conhecem, me acompanhem, que nós vamos aqui apresentar para vocês qual é o procedimento. Sim, esse aí, esse que já está no quadro. Já fizemos. Que quadro, professor? O senhor está falando pela internet. Ah, mas deixa ele ser quadro, continua sendo um quadro. Tá bom, está aí na tela. Observe, já fizemos nossa apresentação, já demos nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite. Agora nós vamos para aquela parte da preparação do material de trabalho de vocês. Então, acredito que vocês já estejam aí com smartphone, tablet, computador, cada um com aquele equipamento eletrônico que precisa para estar nos assistindo, senão eu não estaria falando com vocês, né? Mas, além disso, livro, caderno, caneta, lápis, borracha também é material de trabalho. Então, para vocês que já têm o livro, lembrando que nós usamos o livro Filosofando, e todo o material, todo o conteúdo, todas as abordagens que nós fazemos durante as aulas, são retiradas as ideias e também muitos textos deste livro. Se você está com o livro em mãos, ótimo. Já já você vai saber quais são as páginas que a gente utiliza na aula de hoje. Se você não tem o livro, também não tem problema. Ao final da aula de hoje, vocês vão receber um formulário de atividade onde as páginas do livro que foram utilizadas vão estar disponíveis. É isso mesmo, eu disponibilizo as páginas do livro que nós utilizamos para a preparação da aula. Isso principalmente para você que está chegando hoje pela primeira vez e que não sabia disso. Então, agora você já sabe. Então, já está com todo o material de trabalho em mãos. Aproveite aí e coloque a data de hoje. Sim, a data de hoje é importante, esse registro. Vai que, numa determinada ocasião, a gente precise olhar o caderno de vocês. Então, a data de hoje é o registro que você esteve aqui no dia, nesse dia, no dia da sua aula, no horário da sua aula, assistindo esta aula. Ah, professor, mas eu peguei essa aula gravada, estou assistindo de noite. Não tem problema. O registro continua sendo do dia da aula que você assistiu. Tá bom assim? E mais o que a gente precisa? Claro, colocar o nome da disciplina. Coloca aí embaixo da data o nome da disciplina, filosofia. E embaixo da palavra filosofia, que é o nome da disciplina, coloca o nome do professor, que está logo aqui na tela. Combinado? Então vamos para outra etapa de preparação? É aquela que a gente escolhe o local. Nós que já estamos aqui desde o começo, afinal de contas, nós estamos na aula número 23, já avançamos o terceiro bimestre. Terceiro bimestre ou segundo semestre, aí não importa, é a nomenclatura. O importante é que estamos caminhando para o final do ano. Então, para quem já está habituado, quem está aqui todas as semanas, já sabe qual é o lugar que vai acompanhar a aula. Imagine que você esteja numa sala de aula presencial, lá na escola. Você vai chegar, as cadeiras já estão lá, a sala já está preparada, a sala já existe. É só você ir todos os dias para a sua sala para assistir a aula, seja de qual disciplina for. No nosso caso aqui específico, não é assim. Você tem que criar o seu espaço de estudo, seu espaço de sala de aula. E aí eu indico alguns. Eu posso indicar você ocupar um espaço numa sala onde tem um sofá, ou numa cozinha onde tem mesas e cadeiras,
ou pegar uma mesinha, uma cadeira e levar para algum lugar. Mas tem duas coisas que eu considero importantíssimas nessa sua preparação do local. Primeira, está sempre com a água na sua mão. Está aqui, a minha está aqui, ó. Sempre a água. E aí eu sugiro você pegar um copo, uma caneca, ou mesmo uma garrafinha, e carregar junto com você. E a outra é essa sugestão proibitiva, como eu costumo falar. Ela é proibitiva, mas não é uma proibição. Eu não posso proibir vocês, né? Quem sou eu para proibir vocês? Vocês têm livre escolha. Mas eu sugiro que vocês não assistam esta aula deitados à cama, porque deitados à cama vocês podem adormecer e nós não queremos que vocês adormeçam, nós queremos que vocês fiquem acordados e atentos até o final da aula. Combinado assim? Então, este local que você escolher, você que está chegando hoje pela primeira vez, tem que ser o mesmo local de todas as outras semanas, porque dessa forma ajuda vocês a armazenarem todo aquele conteúdo e todas aquelas informações que nós compartilhamos com vocês. Tudo bem? Então vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é aquela que eu lembro a vocês que esta aula, por mais que ela esteja sendo transmitida e gravada pelo Google Meet, ela também é transmitida pelo YouTube. Isso mesmo. Você, por exemplo, que está nos assistindo pelo YouTube e chegou aqui pela primeira vez, faz um favor para todos nós. Inscreva-se no canal, que dessa forma você não vai perder mais o contato da gente. Isso mesmo, o contato do professor, o contato dessa matéria. Então, aproveite aí. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Esse canal foi preparado pensando em vocês, para que vocês pudessem ter o acompanhamento todas as semanas, com todas as aulas disponíveis. Então, se você está chegando hoje, você vai observar que, ao final desta aula, vai ter um link. Sim, um link para a playlist de todas as aulas que já foram dadas ao longo dos últimos meses. Tá bom assim? Então, clique em inscrever-se no canal, se inscreva no canal, depois, não adianta só se inscrever no canal, senão o YouTube esquece de você. Clique também aqui na campainha ou nos sinos para ativar as notificações, porque dessa forma você vai ser sempre avisado quando eu estiver chegando na sua casa. E esse é o momento que eu digo para vocês muito obrigado mesmo por me receber em vossa casa todas as semanas. Você que está aqui todas as semanas conosco, meu muito obrigado. Assim como eu também recebo vocês na minha casa, com muita satisfação, para que a gente possa compartilhar esse momento especial juntos, de acumulação e também compartilhamento de ideias, de pensamentos, de comentários e, por que não, de conteúdos filosóficos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Então, a partir do momento que você já está inscrito, já está inscrita, já está com as notificações ativadas, vai lá, terminou a aula. Gostou da aula? Dá aquele curtir, dá aquele like, porque fortalece todo o canal, favorece a outras pessoas que ainda não conhecem o canal a conhecerem, porque o YouTube faz isso. Quanto mais curtidas se tem, mais ele compartilha automaticamente aquele material de vídeo com outras pessoas. Tá bom? Então, clique, dá aquele curtir e like, caso você, com toda certeza, tenha gostado e tenha aprendido algo novo, que esse é o objetivo de todas as aulas. E, por último, é aquele instante que eu dou uma parada e peço para que vocês sejam caridosos, caridosas, fraternos e fraternas, solidários e solidárias. É aquele momento que eu peço para vocês olharem ao redor e observarem se não está faltando alguém nessa sala de aula. Observarem aqueles que não estão acompanhando as aulas por alguma razão e compartilhe com eles, converse com eles, diga o que está acontecendo, procure saber e compartilhe o link desta aula, mesmo pelo WhatsApp, para que esse seu colega possa voltar a estudar, possa acompanhar as aulas até o final e chegar ao final do ano todo mundo junto. E caso não seja um colega de turma, pode ser um colega de outra turma, pode ser do mesmo colégio, de outro colégio, pode ser até mesmo um vizinho, uma vizinha, alguém que você conheça, que mesmo adulto, que não está matriculado em escola nenhuma, mas que se interessa pelos temas que nós abordamos aqui.
Então, vamos ser solidários, fraternos e fraternas, caridosos e caridosas com o nosso próximo. Vamos auxiliá-lo a continuar aprendendo. E aí, escolha aqueles que você considera que está nesse perfil. Tudo bem assim? Então, fique à vontade para compartilhar essa aula a quem vocês desejarem. Assim, nós concluímos a nossa etapa de preparação e entramos no tema da aula de hoje. Então, o tema da aula de hoje, como vocês viram no começo, é religião e democracia. E a aula de hoje ela vai ser uma aula um pouco diferente. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês um programa chamado Palavras Cruzadas. É um programa que foi produzido pela Câmara dos Deputados. Essa Câmara dos Deputados, lá de Brasília, ela produziu um programa, ela produz, na verdade, um programa chamado Palavras Cruzadas com várias temáticas. E este tema que nós vamos abordar hoje foi produzido também um programa falando a esse respeito. Então, eu vou apresentar esse programa para vocês, vocês vão assistir. Ao longo de todo o programa, vai ter várias informações, então, mas muitas informações. Sugiro a vocês que vocês anotem informações a respeito do tema, porque ao final do programa nós iremos fazer aquele exercício de fixação, tá? Então, para a gente começar a estimular nossa cabeça para pensar a respeito do que o programa vai apresentar, faço uma seguinte pergunta para vocês. De acordo com a Constituição Federal, o Brasil é um Estado laico e deve ter uma posição neutra no campo religioso. Mas será que isso acontece na prática? É o que acontece na prática? Detalhe, deixa eu aqui só corrigir. Tem um errinho aqui, rapidinho. Vamos lá. Então, deve ter uma opção neutra, mas será que isso é o que acontece na prática? Muito bem. Então, essa pergunta vou dizer que é a pergunta norteadora. Aí você pode estar se perguntando agora, mas o que é Estado laico, professor? Muito bem, muito bem, muito bem. Esta pergunta do Estado laico vai estar a resposta no vídeo, no programa que vocês vão assistir já já. Então, já começa a anotar, pega o teu caderno aí, já começa a anotar para você saber qual é a resposta para essa pergunta. Então, será que isso acontece na prática? Muito bem. Então, nós vamos assistir esse programa, que chama o Programa Palavra Cruzada, que é uma série da TV Câmara, que explora as palavras-chave utilizadas no processo de criação de leis que atendam aos anseios da sociedade. A intenção do programa é ajudar o espectador a perceber a complexidade das definições dessas palavras e como elas podem variar de acordo com as mudanças políticas e sociais. Então, a gente já vai começar o programa. Quero que vocês comecem a se preparar aí. Já está com água do lado. Muito bem. Então, o episódio que nós vamos assistir vai discutir essa relação entre religião e Estado. Então, fiquem atentos a todas as informações para anotarem. Combinado assim? Então, vamos lá? Todo mundo pronto? Vamos no 5, hein? Retroativo. 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Palavra cruzada. Palavra cruzada. Palavra cruzada. Palavra cruzada. Palavra cruzada. Na antiguidade europeia, muitas vezes se confundiam as figuras do chefe de Estado e do líder religioso. Durante a Idade Média, a influência da religião era tão forte que as decisões políticas não eram tomadas sem a aprovação da Santa Igreja. Com a expansão do poder do cristianismo, a Igreja Católica liderou uma perseguição contra quem não concordasse com seus dogmas. Esse período ficou conhecido como Inquisição. Milhares de pessoas foram torturadas por praticarem atos considerados bruxaria, heresia ou simplesmente por serem praticantes de outra religião que não o catolicismo. Herege é aquele que professa uma heresia ou pratica doutrinas contrárias aos dogmas concebidos pela Igreja. Ciel Vieira é ateu. Ele evitava discutir religião por temer ser considerado um herege. Ateu é aquele que não crê em Deus ou em qualquer ser superior. Ciel poderia ter nascido na Idade Média, mas nasceu na década de 90 no Brasil sob um regime de Estado democrático de direito. No Estado de direito, o poder público é definido e controlado por uma Constituição.
A Constituição Federal de 88 estabelece a liberdade de crença e de religião como um direito individual que deve ser respeitado. A liberdade de crença engloba o direito que o indivíduo tem de não crer em Deus, como é o caso de Ciel, e também engloba a liberdade daquele que crê em Deus, como é o caso de Cláudio Fonteles. Membro leigo da Ordem dos Franciscanos, movimento da Igreja Católica baseado na vida de São Francisco de Assis, Cláudio Fonteles é ex-procurador-geral da República. No período que atuou nesse cargo, deu parecer contrário ao aborto de anencéfalo e ao uso científico dos embriões. Assim como Cláudio, Jefferson Dias também é católico. Além disso, é praticante de yoga e atua como procurador do Ministério Público Federal. Cristão, Jefferson Dias ficou conhecido nacionalmente não por sua fé, mas por suas ações em defesa do Estado laico. Ciel, Cláudio e Jefferson são os convidados do programa de hoje, que tem como tema a palavra laico. Ciel Vieira tem 19 anos e nasceu em Miraí, Minas Gerais. A pequena cidade mineira possui cerca de 14 mil habitantes e surgiu ao redor de uma capela construída em homenagem a Santo Antônio. Atualmente, Ciel mora em Juiz de Fora, onde se prepara para ingressar na Faculdade de Medicina. Mas foi em Miraí, na escola pública em que cursou o ensino médio, que Ciel foi discriminado por se recusar a rezar o Pai Nosso em sala de aula. A professora acabou me discriminando na frente de todos os outros colegas de sala. Pedi para todo mundo se levantar para fazer orações em todas as primeiras aulas que ela tivesse na semana, como ela fazia em todas as salas. Como eu era ateu e ela acabou percebendo isso porque eu não me levantava, ela acabou me discriminando, falando que o jovem que não tem Deus no coração nunca vai ser nada na vida. Assim como Ciel, o promotor do Ministério Público Federal, Jefferson Dias, também luta para garantir que a Constituição seja respeitada. O promotor católico moveu a ação que pedia a retirada do Deus seja louvado das notas de real. A expressão foi introduzida em 1986, quando José Sarney era o presidente da República. Jefferson Dias também é o autor da ação que pede a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas. Na instrução do processo foi bem interessante, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir líderes das principais religiões do Brasil. Então eu levei a foto de Exu e perguntei para todos, se tivesse Exu, né, numa sala de audiência. E Exu é um símbolo, para quem é católico, um pouco complicado, porque ele está envolto em chamas e tem um tridente. Né? E aí as perguntas foram, me sentiria extremamente mal, porque esse símbolo, né, remete a uma outra figura bíblica. E é muito interessante porque é a divindade das decisões justas. Ao contrário de Exu, entidade não grata nos tribunais, a presença da cruz nos fóruns é muito bem-vinda para os cristãos, pois a cruz lembra aos juízes que Jesus foi levado à morte injustamente. Para eles, a cruz serve de alerta para que novas violações não sejam cometidas. Além de estar nos tribunais, a cruz também está presente em diversas repartições públicas. Cláudio Fonteles, franciscano e ex-procurador-geral da República, acredita que a utilização de símbolos religiosos em repartições não altera a laicidade do Estado. Nasce lá na Itália uma mãe pedindo que fosse retirada o crucifixo da sala de aula do seu filho, porque estaria a incutir na criança, né, um único viés religioso e tal. Isso aí percorre as instâncias todas da jurisdição italiana, né, e chega até a última instância, que é a Corte, que é supranacional, né, Comunidade Europeia, portanto. Aqui todos os países europeus, né, ao fazer o tratado, submetem a decisão. E a Corte diz que não tem nada a ver, porque, além de ser um símbolo religioso, mas não é só um símbolo religioso e transcende até a realidade de um símbolo religioso. Porque aquilo ali é um símbolo cultural da formação dos Estados europeus. E o Brasil, a história, isso é um dado eloquente, né? Você veja, quando os portugueses aqui chegam e nos descobrem, o que fazem, a primeira coisa que fazem é rezar a missa. Esse da tradição me preocupa um pouco, por quê? Porque em nome da tradição se pode justificar tudo. Em nome da tradição se justificou por muito tempo a escravidão. Então acho que usar a tradição para justificar é um pouco complicado. Mas mesmo assim, então nós pedimos ação. Tudo bem, então os que já estão não se tira, mas não se coloca mais.
mas também não se aceita. Porque como é da tradição colocar, então deve-se deixar colocar. O Brasil é um Estado laico e não um Estado ateu. Estado ateu significa um Estado que rejeita todas as formas de religião. Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso, ou seja, tem como princípio a imparcialidade, não apoiando ou discriminando nenhuma religião ou ausência dela. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, o número de católicos no Brasil diminuiu. Enquanto isso, houve o crescimento de evangélicos, espíritas e pessoas que se declaram sem religião. Ainda assim, o Brasil possui a maior população que se afirma católica do mundo. A professora Ediciel é católica, mas leciona em uma escola pública, geografia e não religião. Quando o assunto é ensino religioso nas escolas públicas, a própria Constituição deixa dúvidas. O artigo 210 institui um ensino religioso de matrícula opcional, porém não estabelece qual ou quais religiões serão ensinadas. Já o artigo 19 da mesma Constituição consagra o princípio do Estado laico no momento em que proíbe qualquer favorecimento de uma religião em detrimento das outras. Que acabar fazendo o vídeo que eu fiz quando eu estava no 3º ano, para que isso servisse de uma forma de denúncia, né? Porque já que nada que eu fazia lá estava resolvendo, nem conversar com a própria professora resolveu a minha situação, eu tive que apelar para esse vídeo. Após eu ter postado esse vídeo no YouTube, eu enviei o link do vídeo para a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E de lá, como a página já tinha mais de 80 mil seguidores, esse vídeo conseguiu certa notoriedade em muito pouco tempo. Gostaria de agradecer também todo mundo que comentou positivamente, ajudou de uma forma ou outra. Família, amigos, e até quem eu não conhecia, que veio me ajudando. 2 dias depois que eu postei o vídeo, a diretoria veio me procurar para conversar, perguntando o que eu gostaria de fazer em relação a isso, pedindo para deletar o vídeo. Inclusive rejeitei, lógico que eu não ia deletar, porque sem problema nenhum resolvido, eu ia deletar o vídeo para quê? Né? Minha mãe marcou uma reunião com os diretores e a inspetora regional lá na escola para resolver isso. Então na reunião ficou o diretor, a professora, a inspetora regional e a minha mãe. A inspetora regional já veio falando uma coisa completamente absurda com ela. Ela falou que o dever da escola é arrebanhar o tipo de aluno que o pai deixa ser ateu. Que absurdo, né? Ela desconhece o Estado laico. Obviamente, a livre liberdade religiosa consta na Constituição. A inspetora disse que não conhecia essas leis e que não precisava disso tudo, não precisava de vídeo, não precisava de nada do tipo. O curioso é que ninguém fez nada antes do vídeo ser feito, né? Todo mundo já sabia do problema, mas ninguém fez nada. Enfim. Eu posso não ser o único ateu na escola, eu posso ser o único que quis manifestar isso de certa forma, e não só para ateus. Como o Estado é laico, ele abrange não só essas religiões mais conhecidas como as outras minorias também. Depois disso eu continuei fazendo as reclamações na diretoria da escola para que a professora parasse de fazer essas práticas, porque minha causa não era a única nisso tudo. Gostaria que ela respeitasse a Constituição brasileira, que na verdade delimita que esse tipo de manifestação religiosa não pode ser feito nas repartições públicas estaduais. Olha aqui, olha aqui. Está no meu corpo. Né? Mas você pode também, você começa com uma posição mais extremada assim, vai dizer, então por favor, olha, você tire isso daqui, esse seu símbolo franciscano, porque eu não sou franciscano, aliás eu não sou religioso, eu não quero nada disso, e eu não quero que você, já que você está num espaço público, como aqui estamos nós no espaço público, você não tem o direito de usar esse símbolo que não deixa de dar uma marca, né? Para eu que não quero nada disso. Pegou? Eu acho que aí a gente resvala, aí voltamos lá para o extremismo. Porque eu acho que tem um certo limite à laicidade do Estado. Por exemplo, as pessoas falam muito da sala onde trabalha um profissional. Né? Então eu me convenci que na sala onde trabalha um profissional,
ele pode colocar símbolos religiosos. Um juiz, um promotor, um procurador, ele pode colocar símbolos religiosos. Por quê? Porque é facilmente identificável que aquele símbolo religioso é a manifestação da religiosidade daquele profissional. Agora, num ambiente de atendimento ao público e onde trabalham várias pessoas, onde não é possível você individualizar de quem é a manifestação, então não seria possível, me parece, a colocação do símbolo. Porque se você não consegue individualizar de quem é a manifestação da religiosidade, aquilo parece ser a manifestação da religiosidade do Estado. E o Estado aí não pode ter religiosidade, não pode manifestar religiosidade. O que mais me chamou a atenção foi o fato de um decreto de 1890 ter determinado já essa retirada de símbolos religiosos e até hoje não ter sido executado. As relações entre o Estado e a Igreja foram explicitamente próximas até o Brasil Império. A Igreja garantia a disciplina social e executava tarefas administrativas que hoje são atribuições do Estado, como o registro de casamentos, nascimentos e mortes. Como moeda de troca, o Estado nomeava membros da Igreja para cargos públicos e concedia licenças à construção de novas paróquias. Com a proclamação da República, surge em 1890 o primeiro decreto que separa a Igreja do Estado. Mas até hoje, o Brasil não conseguiu fazer essa separação de fato e, em alguns momentos, professa a fé. Divergir? Sim. Em 1988, a Constituição que estabelece o Brasil como Estado laico é promulgada com a expressão "sob a proteção de Deus" impressa em seu preâmbulo. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Há um artigo que há de indicar essas duas vertentes, que elas deveriam rever suas posições, que está na própria Constituição, não é? E está num parágrafo 1 do artigo 5º, de cabeça agora não sei qual é, mas é um dos postulados, né, alicerce da democracia, que é você, no mesmo tópico normativo, você assegura o quê? A liberdade de, olha como estão juntas, casadas, a liberdade de consciência e a liberdade de crença. Ou seja, o laico e o religioso se casam. Eu acho que nós temos que avançar muito para garantir o Estado laico. Acho que hoje, infelizmente, apesar da previsão constitucional, o Estado não é laico. O Estado ainda manifesta religiosidade em vários aspectos. Então, acho que ao ostentar um símbolo religioso, ao colocar na cédula "Deus seja louvado", a prever preceitos morais e religiosos influindo na vida das pessoas, impondo restrições, como se tenta impor restrições aos homossexuais, acho que são manifestações contrárias ao Estado laico. Se você parte do pressuposto que a sua religião é a única coisa no mundo, é a única que está correta no mundo, você já não aceita as opiniões alheias, você não aceita as divergências de ideologia, você acaba não aceitando todas as outras diferenças e acaba falando como se a sua religião fosse a única verdadeira no mundo. Nessa Constituição também estão previstos os direitos e os deveres do cidadão. Os direitos são garantidos graças à atuação do Poder Judiciário, mas é o Poder Legislativo que fica responsável por criar as leis que serão as garantias dos direitos da sociedade. Tem que entrar! Democracia no Congresso já! Além da Casa do Poder Legislativo, o Congresso Nacional é também a Casa da Democracia. O Estado laico é o maior defensor da liberdade religiosa. O Estado laico é o maior defensor da liberdade religiosa. Apesar da Igreja ser separada do Estado desde 1890, a presença de bancadas religiosas legitimamente eleitas dentro da Casa da Democracia é expressiva. Para muitas religiões, o uso de contraceptivos, a união homossexual e o aborto são assuntos condenados. Nessa Casa Democrática se votam leis. As leis não são feitas para obedecer às doutrinas de uma religião, pois a lei deve entrar na vida de todos. Deus, então, né, é quem tem a palavra final nas relações humanas, políticas, sociais, culturais? Não. É o homem. O homem é senhor da sua história, né? E a sua história compreende todas as suas atividades. O que é a história do homem? Tua, minha, dela, todos nós aqui, né? São as manifestações políticas, culturais, sociais, familiares, né? Então nós somos os senhores da nossa história.
Acho que nós precisamos nos libertar da ideia de que a lei é uma manifestação ou religiosa da natureza. A lei é um pacto cultural de uma sociedade em um determinado momento histórico. O Brasil hoje vive um momento de pluralidade, né? De multiculturalidade. Então, acho que é importante reconhecer que já não é papel da legislação repetir preceitos morais, religiosos ou mesmo preceitos que se tem como naturais, como se fosse algo da natureza, algo imutável. O ser humano tem que ter noção, o cidadão tem que ter noção que a lei é um pacto, é um produto cultural criado em um determinado momento histórico para regulamentar a vida naquele momento e não para reproduzir preceitos que tenham sido dados por Deus ou pela natureza. O Estado, por ser democrático, ele tem que permitir que as pessoas convivam. E até mesmo os irmãos e irmãs, né? Ou agnósticos, ou ateus, enfim, ou que a presença de Deus não existe. Essa diversidade de pensamentos é uma coisa que gera debates muitas vezes amigáveis, que fazem crescer o próprio conhecimento. Você conhece culturas novas, você conhece opiniões, e isso, para estar sendo tratado de forma respeitosa, é positivo para ambos os lados. Jefferson Dias perdeu a ação judicial que pedia a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas. Na decisão, foi alegado que a utilização dos símbolos faz parte da tradição brasileira. Jefferson recorreu e o processo agora aguarda a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O Brasil se destaca por ter várias formações religiosas e por essas formações conseguirem viver em harmonia. Ciel, Cláudio e Jefferson são brasileiros, com distintas crenças e opiniões. Enquanto sociedade, são regidos pela mesma Constituição e possuem os mesmos direitos e deveres. Por ser laico, o Estado deve optar por uma posição neutra, não priorizando uma religião à outra. Já os cidadãos, semelhantes de Ciel, Cláudio e Jefferson, têm total liberdade para exercer sua religiosidade ou sua não religiosidade. O Brasil é laico, não graças a Deus, mas graças à defesa da democracia. Voltamos. E já voltamos perguntando a vocês o que vocês acharam do programa. Espero que tenham gostado do programa, porque ele traz muitas informações, esclarece muita coisa. Com toda certeza, vocês já sabem o que é Estado laico. Se não sabe, nas páginas do livro que estão disponibilizadas, que são as páginas 235 a 237, vocês leiam essas páginas para que possam entender melhor ainda, aprofundar o conhecimento de vocês. Mas, já que voltamos, o documentário já passou, o programa já passou, o programa Palavras Cruzadas já acabou. Então, é agora a nossa hora das nossas palavras-chave. E a nossa primeira palavra-chave é intolerância. Anotem a primeira palavra-chave. Muito bem, intolerância. Anotem a segunda palavra-chave, teocracia. Duas palavras-chave para vocês anotarem, intolerância e teocracia. Anotaram? Maravilha. Então, vamos seguir em frente para o nosso exercício de fixação. Ao longo de todo... Melhor, ao longo de todo não, ao longo de todas as aulas, nós apresentamos a aula, o conteúdo, isso principalmente estou falando para você que está chegando pela primeira vez, apresentamos a aula, o conteúdo, e depois nós temos um exercício para trabalhar aquilo tudo que a gente ouviu, aquilo que a gente assistiu. Então, isso nós chamamos de exercício de fixação. E o exercício de fixação sempre vai chegar para você no formulário de atividade. De que maneira?
com a letra A, B, C, D e E. É só você acompanhar a leitura conosco, escolher qual a opção que você está correta, na sua opinião, coloca aí no seu caderno, para quando chegar o formato de atividade, é só você colocar a resposta lá no formato de atividade. E caso você esteja nos assistindo pelo YouTube, é só responder, colocar a resposta que você acha que está correta lá nos comentários e eu depois corrijo. Combinado assim? Então me acompanhe com a leitura. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em relação à liberdade religiosa, prevê que a laicidade estatal adota como suas finalidades proteger o, letra A, Estado de indevidas influências provenientes de dogmas religiosos e salvaguardar as diversas confissões religiosas cristãs do risco de intervenção abusiva do Estado nas questões internas. Letra B, proteger o indivíduo, determinando ao Estado a observância aos dogmas religiosos e salvaguardar, em face do caráter normativo do preâmbulo constitucional, as diversas confissões religiosas cristãs do risco de intervenção abusiva do Estado nas questões internas. Letra C, Estado de indevidas influências provenientes de dogmas religiosos e salvaguardar a confissão religiosa católica do risco de intervenção abusiva do Estado nas questões internas. Letra D, proteger o indivíduo, determinando ao Estado a observância aos dogmas religiosos e salvaguardar, em face do caráter normativo do preâmbulo constitucional, as diversas confissões religiosas cristãs ou não cristãs do risco de intervenção abusiva do Estado nas questões internas. Letra E, proteger o Estado de indevidas influências provenientes de dogmas religiosos e salvaguardar as diversas confissões religiosas de intervenção abusiva do Estado nas questões internas. Escolham qual é a opção que vocês acham que é correta e coloquem lá no forma de atividade nos comentários do YouTube. E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia. E antes do final de todas as aulas, antes de nos despedirmos em definitivo, eu trago sempre a mensagem de um filósofo. E o filósofo que eu trago hoje para passar a mensagem para nós é o filósofo grego Demóstenes. Vamos à mensagem de Demóstenes. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Vou repetir a mensagem de Demóstenes. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Reflitam sobre essa mensagem de Demóstenes, comentem se vocês acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia, com a convicção de que nos reencontraremos em breve, na próxima semana, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!